Então vamos lá. Vou começar me apresentando novamente. Eu me chamo Lorena e eu acompanho vocês pelo replay. Tenho essa conversa mais próxima com vocês, com cada um dos nossos estudantes replay. E eu sou uma das produtoras de conteúdo do time replay. E como nós sempre estamos preocupados na sua aprovação e como só faltam 5 meses para o Enem, nada melhor do que nós falarmos sobre uma forma mais eficiente, mais eficaz de estudar e de otimizar o nosso tempo, né? E essa forma é o quê? Por meio de resumos e mapas mentais, que com certeza é a melhor forma de estudar para o Enem, faltando tão pouco tempo. E ajuda, além de fixar o conteúdo, nós ainda vamos otimizar o nosso tempo de estudos. E, primeiro, qual é a diferença entre resumos e mapas mentais? Resumo nada mais é do que eu pegar todo o conteúdo e eu vou dar uma enxugada nele, certo? Eu vou pegar, por exemplo, um assunto de literatura, romantismo. Vamos lá, primeira fase romântica. Eu vou pegar todo o conteúdo e eu vou dar uma enxugada nele para poder eu pegar só as partes mais importantes daquele conteúdo, só as partes que eu sei que realmente podem cair no Enem. E aí entra a questão de responder provas antigas. É muito importante, principalmente nessa reta final, responder provas antigas do Enem. Inclusive, foi um dos nossos sorteios do Replay, que foi um caderno de 1.440 questões com provas antigas do Enem. E é uma forma maravilhosa também de estudar. E quando você dá essa enxugada, certo? Quando você responde essas provas antigas do Enem, é muito mais fácil você visualizar aquilo que realmente cai, aquilo que realmente é cobrado. E isso te ajuda nos seus resumos. Por quê? Porque eu vou pegar, como eu falei, o conteúdo de romantismo. Então eu vou dar uma enxugada no romantismo, sabe? Eu vou ver o que realmente cai no Enem. Uma das principais coisas que cai no Enem nessa questão de romantismo são o quê? São as obras, os principais autores do romantismo, José de Alencar, e são as coisas que mais caem. E também a questão das principais características de cada fase romântica. Então eu vou pegar o quê? No meu resumo eu vou focar nisso. Eu vou focar nas coisas principais, nas coisas que eu sei que realmente vão cair. Então, no caso do romantismo, como eu falei, são as principais obras, os principais escritores da época, as principais características. E isso é o resumo. Eu vou pegar todo o conteúdo e eu vou dar uma enxugada nele, vou tirar as coisas mais importantes para me ajudarem na hora dos meus estudos. Já os mapas mentais é o quê? Eu vou enxugar o meu resumo, sabe? Eu vou otimizar mais ainda o meu resumo. E aí eu vou pegar tópicos, eu vou pegar frases que vão me ajudar, não chega nem a ser frases, são palavras que vão me ajudar a interligar o conteúdo para eu poder aprender de forma melhor, para aquilo ali fixar na minha mente. E aí nos mapas mentais eu posso usar setinhas, eu posso usar imagens, desenhos, cores, coisas que vão me ajudar a relembrar aquilo. E a principal... a Elaine está perguntando aqui se esse livro de questões do Enem nós temos disponíveis para venda. Sim, Elaine, nós temos. Pode entrar em contato com a gente no direct que nós vamos resolver isso para vocês. Nós temos sim disponível, gente. E a principal diferença entre resumos e mapas mentais. Como eu falei, o resumo eu posso escrever mais, certo? Posso escrever mini textos, claro que sempre com cuidado. Já nos mapas mentais eu vou pegando palavras que eu vou interligar, certo? Que eu vou interligar para poder me ajudar a fixar mais ainda esse conteúdo. E agora nós vamos falar um pouquinho de cada. Um pouquinho de como fazer resumos e um pouquinho de como fazer mapas mentais. Então, para começar a questão dos resumos, eu trouxe uma aqui para vocês que eu fiz do Barroco, certo? Barroco é uma das fases, né, da literatura que tem sua importância no Enem. Inclusive, dá para usar até na redação. E vou dar até um spoiler aqui para vocês. Mais na frente, nós vamos ter outra live sobre como usar a literatura na redação, gente. Depois que você aprende a fazer isso, é um caminho sem volta, porque dá para usar, sabe, em qualquer tema que você for fazer, dá para usar literatura na sua redação. E pode ter certeza que você vai arrasar
Você vai deixar seu corretor assim, sabe, maravilhado. Mais na frente nós vamos ter essa live, fiquem no aguardo. A Maria tá perguntando aqui qual é o melhor. Então, como eu falei, é um complementando o outro. O resumo, ele é mais para eu meio que ter uma visão geral daquele conteúdo. Agora, como nós já estamos em um período muito próximo do Enem, apesar dos dois serem maravilhosos, os mapas mentais, eles nos ajudam a ter, vamos dizer, a fixar melhor o conteúdo, porque são coisas mais enxugadas, são coisas que com certeza vão me ajudar a fixar. E no final da live eu ainda vou dar mais 2 diquinhas para você, que com certeza vão te ajudar a fixar mais ainda esse conteúdo. Mas vamos lá. Primeiro, a questão do resumo. Preparei aqui 2 resuminhos para vocês. Primeiro, sobre o barroco. Como foi que eu fiz? Eu peguei todo o conteúdo e dei uma lida, certo? Sobre barroco. Dei uma lida geral. Características, quando aconteceu, os principais escritores, principais obras. E aí eu fui pegando e fui, colocando só aquilo que eu achava que era principal. Então, primeiro eu dou uma lida geral e aí eu vou marcando só aquilo que eu acho que realmente cai, aquilo que realmente vai importar, aquilo que vai me ajudar a otimizar meu tempo. E aí, sobre o barroco. Então, o que eu fiz aqui? Primeiro, eu coloquei o título principal, né? Coloquei aqui barroco. E aí, logo em seguida, o que eu coloquei? Coloquei quando ele iniciou. Botei aqui, no Brasil, teve início no final do século XVII. Pronto. Uma coisa que com certeza é importante, que vai me ajudar a dar uma contextualizada no conteúdo. E aí depois eu coloquei o quê? Teve grande destaque na arquitetura, escultura, pintura e literatura. E, gente, é importante que no resumo eu não vou pegar exatamente aquilo que está lá escrito, sabe? Eu vou pegar aquilo que eu li com as minhas palavras, porque isso é que vai ajudar a fixar o conteúdo. E aí, logo em seguida, eu fiz o quê? O que teve de importante no barroco na literatura? O importante que teve foi o quê? A obra Prosopopeia, de Bento Teixeira, que foi em 1601. Aí, isso já é outro tópico importante. Coloquei no meu resumo. E na questão da escultura e da arquitetura foi o quê? Aleijadinho. Aí eu coloquei. Logo em seguida, eu peguei as características principais do barroco, porque pode ter certeza que é uma coisa que vai cair bastante, sabe? E aqui nós temos o quê? A linguagem dramática, racionalismo, exagero, uso de figuras de linguagem, uso do religioso e do profano, arte dualista, jogo de contrastes, a questão do cultismo, que é o quê? Jogo de palavras, conceptismo, jogo de ideias. Então, tudo isso são tópicos importantes que precisam ter no meu resumo. E aí, depois, eu fui para os autores e para as obras. E aí, eu coloquei os principais, que são o quê? Gregório de Matos, que com certeza você aí, meu amigo vestibulando, já conhece Gregório de Matos, né? Que era conhecido como Boca do Inferno, porque ele falava mesmo, ele denunciava todas as mazelas da sociedade, e pode ter certeza que é um autor bem cotado para cair na prova do Enem de literatura. E nós temos o que? Bento Teixeira com a obra Prosopopeia, que, como eu falei, foi o marco inicial. Padre Antônio Vieira, que também foi muito importante. E isso é o resumo. Eu peguei todo um conteúdo que é enorme, que é barroco, que é muito, sabe, tem muito conteúdo, e eu peguei o que? Enxuguei e coloquei só aquilo que eu realmente vou precisar. Aquilo que realmente eu sei que tem a possibilidade de cair no Enem. Então, é isso, você vai ler o principal, você vai ler ali todo o conteúdo e você vai enxugar, vai botar só o principal. E com certeza vai tornar os seus estudos mais tranquilos, sabe? Vai otimizar mais ainda o seu tempo, porque você já vai focar naquilo que você sabe que realmente tem a possibilidade de cair. E aí eu preparei aqui para vocês várias dicas de como fazer um resumo eficiente. A primeira, separe por tópicos. Vocês vão fazer isso que eu fiz aqui. Qual foi os tópicos? Quando iniciou, qual foi o marco importante, como iniciou esse período, quais são as principais características, quais são os principais autores e obras. Então, eu vou fazendo por tópicos, porque isso vai me ajudar a me organizar. Isso vai me ajudar a fixar mais ainda o conteúdo.
Outra dica, letras grandes, sabe? É importante você colocar letras visíveis. Coisas que vai ser ali, você vai bater o olho e você já vai lembrar. Escreva com suas palavras, como eu já falei. Você não vai ler o conteúdo e você vai anotar tudo aquilo que está escrito ali. Não, você vai colocar aquilo que você entendeu no conteúdo, porque aquilo vai te ajudar a fixar. Seja objetivo, sabe? É sempre importante a gente, não, tá dizendo isso aqui, então vou anotar com as minhas palavras de uma forma que vai ser mais objetiva, de uma forma que não vai ter tanto texto, porque vai me ajudar mais ainda a fixar. Use palavras-chave. Por exemplo, nas características, a palavra-chave, linguagem dramática. É uma característica do barroco, linguagem dramática. Racionalismo, exagero. São palavras-chave que vão me ajudar a chegar, sabe, nas principais características do barroco. Outra coisa muito importante, não escreva textos longos. Como eu falei, se eu estou tentando otimizar meus estudos, eu não posso escrever textos longos que eu sei que eu não vou conseguir aprender. Então, eu preciso ser realista, principalmente nesse tempo. Preciso ser realista de pensar, não, eu vou conseguir aprender dessa forma aqui, nesse formato aqui. Deixe espaço para anotações, muito importante. Porque sempre quando a gente está lendo o nosso resuminho, sempre surge aquela coisa, eu posso acrescentar isso aqui. Até mesmo respondendo questões, é muito importante você ficar ali com o seu resuminho do lado, Porque às vezes a questão, ela te traz uma palavra-chave que você não tem no seu resuminho. Então, com espaço de anotações, você já vai colocando ali uma coisa que você vai acrescentar. Então, é sempre importante deixar esses espaços. E destaque as coisas mais importantes. Essa questão de destacar as coisas mais importantes, no final da nossa live eu vou dar uma dica para vocês de como fazer isso, sabe? Então, fica até o final, que eu vou te ajudar como você memorizar as coisas por meio das cores, a você destacar aquilo que realmente é importante do seu resumo. E agora nós vamos para a segunda parte, que é a parte dos mapas mentais. Gente, coloquem aí nos comentários se vocês têm alguma dúvida em relação a resumos, para nós irmos para nossa segunda parte da nossa live. Então, vamos lá. A questão... A Isadora tá dizendo aqui que às vezes acaba marcando tudo no texto. É o famoso meme, marque só as coisas mais importantes, né? Aí você marca tudo. E vamos lá. Mais alguém tem alguma dúvida, gente? Sobre resumo? Pra gente partir pra questão dos mapas mentais. Então, vamos lá. Como eu falei pra vocês, os mapas mentais, eles são resumos. Vai ser um resumo de uma forma mais enxugada. Só que vai ter o quê? Cores, símbolos, frases de efeito, setinhas, sabe? São coisas que vão me ajudar a fixar mais ainda o conteúdo. E aí entra a perguntinha da Maria. Qual é o mais importante? Os dois são importantes, mas os mapas mentais, eles têm uma possibilidade maior da gente fixar, porque são palavras-chave, são coisas que vão interligando o conteúdo. Então, isso, querendo ou não, facilita mais. E fora que é uma coisa muito divertida de fazer, gente. Nada melhor do que você estudar de uma maneira divertida. As loucas da papelaria vão me entender aí, que gostam de marca-texto, de canetinha, de post-it, de tudo enquanto. É uma forma maravilhosa de estudar, porque é uma coisa que é prazerosa. Você tá ali fazendo o seu lettering, tá marcando, tá fazendo tudo. E se torna uma coisa divertida. E os mapas mentais nos proporcionam isso. Por quê? Porque eu vou enxugar o meu resumo. Eu vou pegar só palavras-chave, coisas que realmente vão interligar, vão me fazer compreender o conteúdo. Então, eu trouxe aqui esse exemplo para vocês, que não é bem um conteúdo. São 5 erros para não cometer na hora de estudar. E aqui, como foi que eu fiz? Coloquei aqui no centro, o título do meu mapa mental. Coloquei aqui 5 erros para não cometer na hora de estudar. E aí eu comecei, tá dando pra ver aí, gente? Comecei a puxar as setinhas, O mapa mental é basicamente isso. Eu vou colocar meu título central e eu vou começar a puxar as setinhas
que vão me ajudar a compreender aquele conteúdo. Por exemplo, se eu fosse fazer um mapa mental do barroco, aí ia fazer o quê? Ia colocar barroco, aí ia puxar uma setinha. No Brasil teve início no final do século XVII, aí eu vou botar o quê? Barroco teve início no final do século XVII. Aí eu vou botar o quê? Literatura, aí eu ligo Prosopopeia, que foi a obra principal. Aí eu vou ligar novamente Bento Teixeira. Então, são coisas que vão otimizando mais ainda o meu resumo. E aqui, ó, o que eu botei? No 5 erros pra gente não cometer na hora de estudar. Distrações. Ó, aí eu puxei a setinha e aí eu desenhei o quê? Um Instagram e um WhatsApp. Por quê? Porque realmente são coisas que tiram a nossa atenção na hora dos estudos. Porque a gente pega ali o celular, não, vou dar só uma olhadinha no WhatsApp, ou então só uma olhadinha no Instagram, quando a gente vê, já tá há horas lá. Então, são distrações que realmente nos desconcentram na hora dos estudos. E aí eu fiz o quê? Eu desenhei um Instagram e um WhatsApp. E no mapa mental é o quê? Eu puxei a setinha, coloquei o tópico principal e eu coloquei um desenho que vai me ajudar a associar aquilo. Então, o mapa mental é isso. É um jogo de cores, um jogo de imagens, de ilustrações que vão me ajudar a fixar aquilo. Aí eu puxei outra setinha aqui, ó. Comer na hora de estudar. Aí eu coloquei o quê? Uma maçã e uma batatinha frita. Por quê? Porque que comer na hora de estudar é uma coisa que tira a minha atenção? Gente, por mais que pareça estranho, mas comer na hora de estudar tira a nossa atenção porque o nosso cérebro tá como nós estamos mastigando, o nosso cérebro não consegue prestar atenção naquilo que nós estamos lendo. Ó, uma notícia aqui, Lorena também é cultura para vocês. E aí eu coloquei o quê? Comer na hora de estudar. Aí para ilustrar eu botei o quê? Uma batatinha frita e uma maçã. Então são coisas que vão me ajudar a associar esse conteúdo, sabe? Aí coloquei. O próximo tópico é não manter o foco. Aí eu coloquei aqui uma aguinha. Por quê? Porque muitas vezes a gente senta para estudar e aí a gente deixa para pegar as coisas depois. A gente senta para estudar, aí sente sede. Aí levanta, vai pegar um copo de água. Aí levanta, vai pegar isso, vai pegar aquilo. Então, é sempre importante no momento dos estudos a gente já deixar tudo por perto. Ó, já vou pegar aqui minha garrafinha de água. Isso aqui é para ser um copinho de água, tá, gente? Não tá muito bem desenhado, mas... E, vou pegar aqui, deixar logo minha garrafinha por perto pra eu não ter que ficar me levantando e me desconcentrando. E aí, o que mais que eu botei aqui? Não praticar o que estudou. Aí eu desenhei um checklistzinho. Porque um dos maiores erros dos estudantes é realmente não praticar aquilo que a gente estudou, não responder questões. Então, isso é um mapa mental bem resumido. Nada mais é do que peguei o tema central e fui fazendo setinhas com ilustrações que vão me fazer lembrar do conteúdo. É basicamente isso. Agora, se fosse, eu quero fazer um mapa mental de fórmulas. De fórmulas que caem bastante no Enem. Como é que eu faço? Vamos lá. Peguei aqui um mapa mental de fórmulas de química para aprender. 5 fórmulas de química para aprender. Aí eu fiz o quê? Puxei a setinha e coloquei minha fórmula. Tá aqui, a fórmula de densidade, que é massa sobre volume. Aí eu fui interligando, ó. Fui colocando cada uma das fórmulas. E isso vai ser bem mais fácil de eu lembrar do meu conteúdo mais à frente, porque eu vou só pegar e vou ver, ó, uma fórmula de química que cai bastante no Enem, densidade. Aí eu já vou ver aqui, já liguei a setinha e pronto. Então, é uma forma muito simples e muito divertida de estudar, que são por meio dos mapas mentais, porque além de eu otimizar mais ainda o meu tempo de estudos, ainda é uma forma divertida, principalmente se você é como eu, que gosta de desenhar, que gosta de enfeitar as coisas. O importante é que você consiga fixar o conteúdo da forma que você sabe, da forma que você consegue fazer. Ó, o Ítalo tá dizendo aqui que agora entendeu o que é o mapa mental, que ele fazia resumo e falava que é o mapa mental. Então, essa realmente é a diferença. O resumo são textos maiores, sabe? São textos mais
mais detalhados entre aspas, né? Porque tem que fazer uma enxugadazinha. Já os mapas mentais são coisas curtinhas que vão me ajudar a fixar, que vão me ajudar a lembrar, sabe? Como eu falei, das fórmulas de química. Peguei ali, coloquei meu título central e eu puxei, coloquei só a minha formulazinha de química e pronto. E aí agora, o Gabriel, a Isadora tá dizendo aqui que associa as cores com fórmulas, que ajuda bastante. Pronto. Aí que nós vamos entrar na nossa dica que eu vou dar pra vocês. A dica bônus. Então, vamos lá. A primeira, por meio de marca-textos. Como é que eu faço? Eu vou pegar marca-textos de cores variadas, certo? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou nomear cada um. Por exemplo, o roxo vão ser assuntos que eu já entendi, que eu já consegui fixar. O azul vão ser assuntos que eu estou em dúvida, que eu não consegui compreender. O amarelo são coisas que eu preciso revisar, sabe? Eu tô vendo aquilo ali, mas eu sei que eu vou precisar revisar, porque senão eu vou esquecer mais na frente. O rosa pode ser assuntos que você ainda não respondeu questões e você precisa resolver. Aí, outra cor, assunto que eu preciso resumir mais. Laranja. Você vai usando a sua imaginação. Você vai pegando cada uma das cores e aí você vai... É interessante colocar aqui um papelzinho lembrando, ó. E aí o que acontece? Você vai otimizar mais ainda os seus estudos, porque você vai ver ali, ó, essa cor é assunto tal. Essa cor quer dizer que eu preciso revisar aquilo. Por exemplo, aqui, ó, redação nota 1000. Como fazer uma redação nota 1000? Aí eu puxei aqui, isso aqui é um exemplinho de mapa mental, ó. Aí eu puxei aqui, redação nota 1000. Boa bagagem sociocultural. Então, como é que eu consigo fazer uma redação nota 1000? Aí eu coloquei aqui de rosa, ó. Tendo uma boa bagagem sociocultural, que é exatamente o que? Usando literatura, usando redação, usando literatura, usando história. E aí eu vou marcando, ó. Isso, gente, ajuda o nosso cérebro a fixar. Por quê? Porque eu vou criando legendas, sabe? E aí eu vou associando, sabe? Então são coisas que vão nos ajudar mais ainda. Deixa eu ver o que vocês estão falando no conteúdo, ou nos comentários. Economiza muito tempo e fixa muito conteúdo, com certeza. A questão de priorizar os conteúdos que o Isaac está falando aqui, isso é verdade, porque você priorizar aquilo que realmente é importante, aquilo que realmente você sabe que vai cair. O Isaac está perguntando se essa live vai ficar no feed. Eu acho que eu vou deixar a salva também, gente. E a Isadora falou a questão de associar as cores com as fórmulas, que ajuda bastante. Então é exatamente isso, sabe? Você vai pegar marca-textos variados, com cores distintas, e você vai nomear cada um. O roxo é para isso aqui. O verdinho é de assuntos que eu ainda preciso revisar, que eu ainda estou em dúvida. Ou então que eu ainda não resolvi questões. Ou que eu preciso fixar. Aqui, como eu fiz aqui, voltando no barroco, ó. Eu grifei aqui de rosa a obra Prosopopeia, porque é uma obra que eu sei que é importante porque foi o marco inicial. Aí eu coloquei de rosinha. Então você vai marcando as coisas que são mais importantes. E outra dica que eu posso dar pra vocês, gente, é usar post-it nos seus estudos. Na época que eu era vestibulanda, era uma coisa que eu usava bastante. O meu quarto não tinha espaço mais pra nada, porque pra onde eu me virava era um post-it colado em cada parede. Até em cada canto da casa eu colava geladeira, sala. Por quê? Porque no post-it eu colocava coisas que eu sabia que eu precisava fixar. Por exemplo, você vai pegar um post-it e vai botar fórmulas de física que você precisa aprender. Aí você anota, tira lá, cola na sua parede. E aí toda vez que você acordar, você vai olhar para aquilo ali. E aquilo ali vai meio que ativando a sua memória fotográfica. E aí você vai conseguir decorar aquilo. Não é nem decorar, você vai aprender. Porque na hora que você acordar, vai estar lá seu post-itzinho, aí você já bate o olho. Ou a fórmula de química que cai bastante é essa, eu preciso aprender. E aí você vai pegando os post-its e vai colando, ó, em cada canto da sua casa. E aí na hora que você acordar, onde você for,
vai na geladeira, beber água, fazer alguma coisa e tá lá. Isso vai te ajudar a fixar mais ainda o seu conteúdo. Então, além de usar para você criar legendas, para você conseguir organizar mais as coisas, por exemplo, o amarelo eu tenho que revisar. O azul eu ainda estou em dúvida nesse conteúdo. O rosa quer dizer que hoje vocês estão aqui, gente. Deu para entender? Me contem aí nos comentários se vocês têm alguma dúvida ainda sobre isso, alguma coisa que vocês querem que eu fale, alguma diquinha, ou até mesmo algumas lives que vocês querem que eu traga mais na frente para ajudar. Como eu já falei, nós vamos ter uma sobre redação, sobre como tirar acima de 900 na redação do Enem, usando literatura. Vai ser muito massa, então já cria expectativa e coloca aqui para mim nos comentários se você tem algum conteúdo que você quer ver por aqui. Ou então se você tem alguma pergunta. Alguma pergunta sobre resumo ou sobre mapa mental. Me contem o que vocês acharam, se deu para entender. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando nos comentários. Então, gente, a Isadora tá falando lives ou postagens sobre repertório sociocultural. A Amanda fala sobre redação. Então, gente, vocês querem que eu fale aqui um pouquinho sobre redação para vocês? Me digam aí. Que eu vou dar só um comecinho. E aí, na nossa live, mais na frente, a gente vai falar mais aprofundado sobre redação. Estão pedindo também para postar mapas mentais que eu elaborei. Lives e conteúdos de química. Como você dividiria as matérias para estudar? Por exemplo, uma por dia. Então, Elaine, é muito importante você ter um cronograma de estudos, certo? Eu não aconselho uma matéria por dia. Vamos dizer que eu vou elaborar com conteúdos. Inclusive, se você for dar uma stalkeadazinha no nosso Instagram do Replay, gente, está repleto de assuntos para você estudar. Principalmente nesse tempinho que nós estamos precisando de conteúdos rápidos para a gente consumir, para a gente aprender mais rápido. O nosso Instagram está lotado de conteúdos. Nós já postamos várias dicas de 5 assuntos que mais caem em história, 5 assuntos que mais caem em linguagens, em português, em literatura. Então, não deixe de dar uma olhadinha no nosso Instagram, tá? Porque já tem muito conteúdo. Reels também, nós já temos vários também de conteúdo. E respondendo a pergunta da Elaine, como eu dividiria as matérias? Então, primeiro eu vou fazer meu cronograma. E aí eu vou focar. Uma coisa também que dá para fazer dia tal eu vou estudar só humanas. Dia tal eu vou estudar só linguagens. E aí eu vou fazer o quê? Vou dividir. Em humanas, eu preciso focar quais os assuntos que mais caem em história. Aí eu vou lá, tem lá no nosso feed, tá terminando aqui, você dá uma stalkeada lá no nosso feed que tem. Aí tem lá os 5 assuntos que mais caem em história. E aí eu vou dividir aqueles conteúdos. Por exemplo, um conteúdo de história por dia. Aí depois eu pego um conteúdo de geografia por dia. E aí no dia eu vou estudar 2 matérias diferentes, mas que são da mesma área, que no caso é o quê? Humanas. Certo? Então, é importante montar realmente esse cronograma de estudos. Inclusive, gente, nós lançamos um novo curso de redação. E nele nós vamos disponibilizar planos para você se organizar para os seus estudos, gente. Está muito lindo. Então, se eu fosse você, eu corria para me inscrever, porque estão muito lindos. Com certeza vão te ajudar bastante a fixar esse conteúdo. Então, eu espero que eu tenha te respondido a sua pergunta, Elaine. Você pode dividir por áreas, como eu falei, cada dia você estuda uma área e você divide os conteúdos. No dia eu vou estudar História e Geografia, porque é humanas.
No outro dia, eu já vou para linguagens. Aí eu vou estudar o quê? Vou estudar literatura, português, inglês ou espanhol, dependendo da área que você escolheu. E isso vai ajudar mais ainda a fixar mais por cada área, você estudar cada área. Em relação à redação, que a Isadora perguntou, a questão de repertório sociocultural, gente, inclusive é uma das competências, tá, de redação. Por quê? Porque é muito importante, porque você demonstra para o seu corretor que você está dominando aquele conteúdo. Inclusive, tem macetes muito bons de frases que você pode usar em qualquer tipo de redação. Qualquer tipo de redação você consegue usar aquilo. Deixem aqui se vocês querem que eu traga uma live também complementando sobre isso, de frases ou até mesmo conteúdos que eu posso usar em qualquer tema da redação. E sobre o repertório sociocultural é exatamente isso. É eu contextualizar em alguma área do conhecimento. História, literatura, geografia. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo para vocês. O tema de redação que foi sobre intolerância religiosa. Como que eu faço para eu contextualizar isso? Intolerância religiosa. O que eu posso citar? Eu posso citar Hitler, na época do nazismo. Por quê? Porque Hitler, nós sabemos que ele mandou exterminar todos os judeus. Isso é o quê? Foi uma intolerância religiosa de Hitler. Então, já é um contexto maravilhoso para você inserir na sua redação do Enem. Agora, se o tema for, por exemplo, sobre a valorização do índio, o que eu posso citar? Posso citar a primeira fase romântica. Porque nós sabemos que o índio ele era muito valorizado na primeira fase romântica. Nós temos obras de José de Alencar como o Guarani, Iracema, em que ele vê o índio como uma figura heróica. Então, já é uma coisa que eu posso citar na minha redação. Então, isso é o contextualizar. É eu trazer conteúdos de várias áreas para dentro da minha redação. E, gente, vale muito a pena. Sério mesmo, porque aquilo mostra para o seu corretor que você domina aquele assunto. Mas isso foi só uma palhinha, tá? Mais na frente nós vamos ter a nossa redação. A Amanda tá perguntando como se inscreve nesse curso. Amanda, no link da nossa bio tem. Você entra lá e ele te direciona para você escolher um dos seus planos para você estudar. Nós temos o plano Enem, plano Medicina, tem o plano de Atualidades e Geopolítica e agora também tem um plano de redação. Então, saindo daqui dessa live, você já entra. A quantidade de horas que eu devo estudar por dia. Gente, isso vai muito de cada um. Cada um tem a sua forma, assim, de estudar, por exemplo. Até mesmo a questão do horário. Eu prefiro estudar mais à noite, porque eu me concentro melhor. Aí, vamos dizer que eu consiga estudar, não sei, à noite 4 horas por dia. Porque é um horário que eu vou conseguir estudar aquilo que eu tenho que estudar, vou conseguir filtrar, porque também não adianta você estudar 24 horas por dia e você não fixar o conteúdo. Não adianta de nada. Então, você precisa otimizar também o tempo de estudos. Porque não adianta estudar 10, 20 horas por dia e eu não entender nada daquilo que eu estudei. Então, é tudo a questão de como você consegue se adaptar. O Gabriel tá perguntando aqui. Citação na introdução ou no desenvolvimento? Nos dois, gente. Nos dois. Porque, claro que você não vai encher a sua redação de citações. Mas, quanto mais você demonstrar domínio para o seu corretor, melhor. Por exemplo, em uma mesma redação eu posso usar literatura e história. Ou numa mesma redação eu posso usar história e filosofia. E, por exemplo, na minha introdução eu já coloco logo uma citação. Aí no meu desenvolvimento, para eu poder elaborar a minha tese, para eu poder elaborar a minha argumentação, eu já vou citar outra coisa. Já vou citar, por exemplo, Pitágoras disse o quê? Educai as crianças e não será necessário punir os adultos. Eu vou colocar isso em uma redação sobre maioridade penal. Aí eu coloco lá. Na minha introdução eu posso colocar história, posso colocar literatura. E aí no meu desenvolvimento eu já vou colocar uma frase, já vou colocar Pitágoras. Então é muito importante você colocar na sua introdução,
no seu desenvolvimento, porque isso vai enriquecer mais ainda o seu texto. E é mais interessante ainda você usar outras áreas, por exemplo, na mesma redação eu não vou usar 2 citações de literatura. Não, eu uso uma literatura e história. Então, história e filosofia. E eu devo assistir a videoaula e depois eu faço o resumo, ou pausa a aula para escrever tudo que estiver no quadro. Então, isso também vai de cada um. Quando eu estudo, eu prefiro ir assistindo a videoaula. E aí, por exemplo, eu espero o professor fazer a introdução daquele conteúdo. Aí eu assisti a introdução, eu pauso e aí eu vou ver o que eu entendi disso. Aí eu vou anotando aquilo que eu entendi, aquilo que eu consegui pegar ali do professor. Mas também tem pessoas que preferem assistir toda a videoaula para depois anotar. Isso vai de cada um. Mas as 2 formas são corretas. Como eu falei, é a forma que você vai se adaptar melhor. Se você prefere ir pausando a sua videoaula para você ir dando uma enxugada naquele conteúdo, ou então se você prefere terminar tudo para depois você dar uma enxugada geral. E é isso, gente. Mais alguma pergunta? Em breve nós vamos voltar com mais uma live, dessa vez de redação. Então fiquem atentos porque eu vou trazer muitas dicas para vocês. Vou disponibilizar até aqui algumas frases para vocês que dá para usar em qualquer redação, que você vai arrasar na sua redação. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da live. Eu acho que eu vou deixar aqui salva a live. Espero que tenha ajudado vocês, como eu falei. Terminando aqui, já dá uma stalkeada no nosso Instagram, porque tem bastante conteúdo para você, pode ter certeza. E já procura também um dos nossos planos, o link tá na nossa bio, aí você já vai direto lá, tem plano redação, plano Enem, plano medicina, plano de atualidades e geopolítica. Então não perde tempo, tá? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da live e até a próxima. E a live vai ficar salva, gente. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês. E aguardem que nós vamos continuar postando muito conteúdo legal pelo nosso @repleyedu. E é isso, galera.